Boa tarde. Esse é mais um estudo do Será que a Bíblia diz, tentando elucidar alguns fatos sobre o arrebatamento da igreja. Nós vamos ler Daniel, capítulo 12, o versículo 1, que diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, nesse tempo, livrar-se-á a teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O que eu entendo, como leitor da palavra, é que a apresentação de Daniel aqui sobre esse tempo é que é um tempo que não houve precedente igual a esse tempo. Então ele fala, naquele tempo, haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que existe nação, até aquele tempo. Então não vai haver outro. E não houve antes, até aquele tempo. Mas nesse tempo, procure entender o seguinte, mas nesse tempo, ou seja, não será depois desse tempo, nem tampouco antes desse tempo, mas em meio a esse tempo. Na minha compreensão aqui, me deixa perceber que a igreja ainda vai estar aqui por um bom período. Não provavelmente pela pior fase da grande tribulação, mas por um bom tempo ela estará aqui. Nesse tempo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se encontra escrito no livro. Nesse tempo, ou seja, dentro do tempo. Não na pior fase, mas numa fase difícil da grande tribulação. Se a gente for ver o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, no versículo... Mateus 24, se não me engano aqui, Mateus 24, versículo 21 e 22. Olha só o que ele diz. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem haverá jamais. Não houve precedente, nem vai deixar precedente para depois. Vai ser um único só. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha só. Então, nesse caso aqui, em meio à grande tribulação, é provável que a grande tribulação, a igreja não passa pela pior fase da grande tribulação, porque há pessoas que são escolhidas, que são servos de Deus, mas que elas não suportam muita luta, não suportam muita dificuldade, não suportam muita pressão, não suportam as forças infernais em cima dela e principalmente o que vai virar esse mundo dentro desse tempo. Então, esses dias serão abreviados. Se formos ver o que diz Mateus 24, de 10 a 13, a gente vai ver que nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutualmente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, muitos não têm essa capacidade de perseverança até o fim. Por isso Jesus fala lá no versículo 21 a 24 a 22 que se não fosse abreviado os tempos, nenhuma casa salvaria. Você entende? Então a graça de Deus, dentro do tempo da graça, um bom período da grande tribulação haverá de acontecer dentro do período da graça, mas não a pior fase da grande tribulação. Isso é o meu entender. Nesse caso aqui, a gente vai para Lucas, no capítulo 21, Lucas 21, acho que de 30, Lucas 21, de 34, Lucas 21, de 34 a 36. Olha só o que diz. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça
que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, dos prazeres dessa vida. E aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha, pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos digno de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o que acontece? Apesar das lutas, apesar da dificuldade, apesar dos problemas, haverá lugar para os cuidados do mundo, as glutonarias, a embriaguez, os cuidados da vida, os prazeres da vida, e muitos não vão dar muita atenção para os acontecimentos prioritários, não, porque apesar de todos os acontecimentos, o que ocorre é que dentro da liberdade, da falta de busca, de oração, falta de se humilhar diante de Deus, falta de leitura da palavra, de se dedicar mais à leitura da palavra, falta de acreditar mais na sua própria fé e não ficar deixando outras pessoas te guiar na fé, a gente pode ver aqui um alerta, porque ele diz que está preparado em todo o tempo, porque os enganos do mundo serão tão grandes, tão prioritários, né? Os prazeres, a tecnologia moderna haverá de prender a pessoa de uma tal forma que essa pessoa haverá de estar desapercebida para esse dia. Se formos ver o que o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 e 52, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, a gente vai ver o seguinte: Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, ele nos diz o seguinte, olha só o que ele diz, ó, fala assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Todos nós seremos transformados. Olha só, eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Agora a gente vê aqui o que Paulo fala, que a corrupção não vai herdar, ou seja, o corpo carnal não vai herdar, porque ele vai ser transformado. Agora, Paulo fala também que todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não haverá o arrebatamento da igreja sem que haja a ressurreição. Há duas ressurreições apenas. E vai acontecer dentro desse tempo. Essa ressurreição, a primeira ressurreição é no tempo de luta, no tempo de dificuldade, no tempo de problema, e também no tempo de prazer, em meio às lutas, em meio aos problemas, os prazeres do mundo, a tecnologia moderna vai tirar a atenção do indivíduo, do cristão, para que ele não esteja preocupado com a segunda vinda de Jesus, porque o coração dele não está voltado para Jesus, está agarrado a esse mundo ainda, e às tecnologias, aos prazeres desse mundo. Então, não haverá o arrebatamento sem a primeira ressurreição. Não existe a terceira ressurreição. Se nós formos ver o que o apóstolo João nos diz lá no Apocalipse, no capítulo 20 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 20, no versículo de 4 a 6, a gente vai ver uma coisa que nos vai deixar assim,
ligando com uma outra passagem de Paulo, nós vamos ver que não existe arrebatamento sem a primeira ressurreição. E para que haja a primeira ressurreição, vai acontecer isso aqui, que João fala aqui no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 4. Ó, vi também tronos e os que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só, primeira ressurreição, ressurreição dos que foram degolados pela besta, correto? E pelo anticristo, correto? Primeira ressurreição. Não existe a terceira ressurreição. Existe duas ressurreições. Essa primeira ressurreição, que é a ressurreição do arrebatamento, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo final. Isso é depois do milênio. Entretanto, se a gente for comparar com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que os mortos ressurgirão primeiro e nós seremos transformados, a gente pulando para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de 15 a 17, a gente vai notar o que Paulo diz. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, que Paulo fala lá em Coríntios, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. A primeira ressurreição que João fala lá, que os decapitados pela besta, pelo anticristo vão ressurgir, não é na segunda ressurreição e não existe uma terceira ressurreição. Há uma primeira ressurreição só. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para estar para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Entendeu? O que ocorre é o seguinte: a igreja vai estar aqui. Há uma proteção que Paulo fala aqui, que nós, os que ficarmos vivos, não foram degolados. João fala dos que foram degolados, mártires. Nem todos os mártires da época de Estevão foram martirizados. Nem todos os mártires na era de João Batista foram martirizados. Nem todos os mártires da era de Tiago foram martirizados, cortados ao meio. Entende? Então, na era da igreja, agora, no período da grande tribulação, a igreja ainda estará aqui, de uma certa forma ou outra, os vivos que estiverem, que ficaram, não precederão os que dormem. Olha só, irmãos, é muito simples isso aqui, ó. Depois, aqui, pois o meu Senhor descerá do céu com grande voz de arcanjo, som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, correto? Mas se você olha em cima aqui, no versículo 15, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Irmãos, acorda! Não existe a terceira ressurreição, não. Não existe, não. Existem duas ressurreições. A primeira do arrebatamento e a segunda ressurreição, que é do juízo final. Agora, a igreja estará aqui por uma boa parte da grande tribulação. E olha lá, quiçá, se já não tivermos entrado nela. Caso não tivermos entrado nela, já estamos bem à beirinha de entrarmos nela. O que ocorre é que precisamos entender é que não existe a terceira ressurreição. E nós, os vivos que ficarmos, não vamos preceder os que foram degolados, os que foram destruídos lá
nas arenas pelos leões de Nero, de Calígula, de Domiciano, de Diocleciano e todos esses imperadores, inclusive agora com o reinado da besta do anticristo. De maneira nenhuma os precederemos, os vivos que ficarmos. Ocorre, irmãos, que precisamos entender esse princípio da palavra de Deus para que possamos compreender melhor o que o Senhor quer para a nossa vida. Se formos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 54, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 54, isso é um mistério. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Correto? Mas o que queremos entender aqui é esse que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos vão estar mortos. Na grande tribulação, uma boa parte da igreja vai estar aqui. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Entretanto, se os mortos vão ressuscitar incorruptíveis, depois nós seremos transformados e vamos encontrar com o Senhor nos ares. Se voltarmos lá de novo lá para 1 Tessalonicenses, a gente vai ver o que o apóstolo Paulo quis dizer. Não há, irmãos, a terceira ressurreição. Não há a terceira ressurreição. E o que a gente precisa entender é que não há a terceira ressurreição. Existe a primeira ressurreição e existe a segunda ressurreição. Não existe a terceira ressurreição. Procura pôr na sua cabeça isso. Porque nós, os vivos que ficarmos, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. De maneira nenhuma precederemos os que dormem. Ou seja, os que foram mortos. Os que foram mortos pela besta, pelo anticristo, sabe? Então, irmãos, a gente precisa entender que se voltarmos lá para Lucas, para que nós estivéssemos vigilantes, para que aquele dia não fosse pego de surpresa, porque a gente vai ver pessoas sofrendo sem negar Jesus, vai ter notícia de gente sofrendo sem negar a Jesus, a igreja vai estar aqui, a igreja não, provavelmente uma boa parte, dependendo do país que ela estiver, não vai passar por esse período terrível da grande tribulação, mas ela vai estar aqui e ver notícias daqueles que estão sofrendo. Assim como a gente vê aí nos países árabes aí, que a gente já viu aí pela internet aí, irmãos lá, ó, com as bocas deles lá, ó, costurada lá. Irmãos, a grande tribulação já está aí, o sofrimento já está aí. O que é preciso entender é que em meio a esse sofrimento, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, o próprio Jesus fala lá em Mateus que assim como foi nos dias de Noé, será o dia da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, deram em casamento, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio ao problema, em meio às guerras, em meio às diversidades da vida. Lucas fala que os homens desmaiarão diante dos acontecimentos. Mesmo assim, a tecnologia moderna, os prazeres do mundo ainda vai encantar o coração do indivíduo para que ele esteja preso a essa vida e fique aqui esperando uma ressurreição, um arrebatamento que não existe. E quando ele assustar, o arrebatamento já foi e ele ficou. Esteja atento, irmão. Vigia, procure ler a palavra. Não terceirize a sua fé. Não siga a ideia, busque a revelação da palavra, busque orar, pega a palavra, dobre o seu joelho no chão, mete a sua cara no pó. Eu faço isso, nós devemos fazer isso, meter o nosso joelho no chão, meter a nossa cara no pó, porque, irmãos, o diabo não está por brincadeira, não. Se nós formos ver o que diz Daniel lá, uma parte de Daniel sobre o anticristo, fala, ó, ele se engrandecerá, mas não por suas próprias forças. Ó,
tecnologia moderna está aí. E todos nós estamos subservientes, escravos a essa tecnologia moderna. Portanto, cuidado, vai orar, vai ler a palavra de Deus e vai entender que a igreja ainda estará aqui numa boa parte da grande tribulação. Não pela pior parte da grande tribulação, mas por uma boa parte da grande tribulação. Porque não haveremos de preceder aqueles que dormem. Ok? Volta lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17, e vê lá o que Paulo fala. Nós, os vivos que ficarmos, que estivermos aqui, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Não entra nessa de achar que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação, não, que ela vai. Num bom período dela, não pela pior parte da grande tribulação, mas num bom período dela, porque é o período da graça e graça com dificuldade. Amém? Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos que importa que por muitas dificuldades, por muitas lutas, entramos no reino do céu. Está lá em Atos, capítulo 14, acho que versículo 22, se não me engano. Ok? Então, irmãos, como diz lá em Hebreus, olha, santificai a Cristo. Segui em paz com todos. E a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ok? Boa tarde, Deus abençoe e até a próxima, caso o Senhor permita. Esse é mais um estudo para o Será que a Bíblia diz, com a graça de Deus. Deus abençoe.